Olá, meus amigos, muito bom dia a vocês todos. Uma feliz Páscoa. Hoje é dia da Páscoa, dia com que se comemora a Páscoa cristã. A palavra Páscoa vem de Peshá, que é a linguagem judaica do Israel, israelita, né? Do povo judeu, que quer dizer passagem, que é um símbolo da libertação do povo hebreu do jugo dos egípcios, né? Na antiguidade clássica, conforme diz as escrituras rezam os talmudes cristãos tratam, né? Nós sabemos disso e isso foi tomado a religião cristã, né, o chamado cristianismo, que é a religião do Ocidente, tomou essa festa judaica, que é de origem judaica, tomou essa festa como também um símbolo da ressurreição. Por isso a gente está passando nesse momento numa condição que a gente chama de Semana Santa, né? Que começa no domingo passado, uma semana atrás, que é chamado Domingo de Ramos, na teologia católica romana, né? Vem para a Quinta-feira Santa, que foi o dia da ceia, né? Que é um simbolismo muito grande da união da família, na qual Jesus distribui o pão e o vinho, né? E pede para que isso seja utilizado como uma forma de celebração feita em nome dele, no sentido de que nós devemos compartilhar o alimento, não só o alimento material, mas todo tipo de alimento, o alimento espiritual também, com todos os nossos irmãos. É um simbolismo de fraternidade, de compreensão e de comunhão entre as criaturas, né? Então, passamos por essa Quinta-feira Santa, vamos desembocar no dia que ele vai ser crucificado, que é simbolizado e, vamos dizer assim, relembrado na sexta-feira, chamada Sexta-feira da Paixão, ou Sexta-feira Santa. E vamos para o sábado, que é o sábado da Aleluia. Aleluia quer dizer alegria, né? É o dia da alegria, por quê? Porque depois de 3 dias, o Cristo que foi crucificado ressuscitou dentre os mortos. Isso é o simbolismo, a teologia que nos aponta esse fato. E estamos hoje no domingo, que é então o domingo da Páscoa, em que é o dia que foi usado então para festejar as. Chegou ele? Não, vou com ele, Ana Carolina quer acabar. Tá bom. Seja muito bem-vinda, vá na paz. Então, meus amigos, é isso. E a gente, então, tem o dia da Páscoa, que é o dia, então, vamos dizer assim, da celebração da ressurreição do Senhor, de Jesus, nosso Senhor, nosso guia e modelo. Jesus está vivo, presente e aqui conosco em todos os momentos. Eu acho que não conseguimos vê-lo, mas podemos senti-lo se a gente tiver sensibilidade para isso. E ele vem nos anunciar a posse do reino. Por isso, o nosso tema de hoje é a posse do reino, que é a lição 159 do livro Pão Nosso, que diz assim: confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé e dizendo que, por muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Quer dizer, vamos ganhar o reino de Deus? Vamos. Vamos entrar no reino? Vamos. Mas não vai ser fácil. Não é sem tribulação. Isso está no Atos dos Apóstolos,
no capítulo 14, versículo 22. Eu vou repetir. Confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé e dizendo que muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. O reino de Deus está em nós, no fundo do nosso coração. E é preciso que façamos a pacificação interna do nosso coração para podermos viver de forma adequada essa posse do reino. Então, Emmanuel vai comentar essa passagem, começando a dizer assim: o Evangelho a ninguém engana em seus ensinamentos. É vulgar a preocupação dos crentes tentando subornar as forças divinas. Não será, no entanto, ao preço de muitas missas, muitos hinos ou muitas sessões psíquicas que o homem efetuará a sublime aquisição da espiritualidade excelsa. O que Emmanuel está querendo dizer com isso? E quando ele fala missa, está falando dos nossos irmãos católicos. Quando ele fala hino, está falando dos nossos irmãos evangélicos. Quando ele fala que reuniões psíquicas, está falando dos espíritas, que também são cristãos, né? Então, tem alguém me ligando aqui, deixa eu ver. Deve ser o meu filhote. Deixa eu ver aqui. O meu filhote costuma vir para a nossa reunião. Não. Eu não estou podendo falar agora que eu estou numa reunião espiritual, amigo. Tá? Daqui a pouco eu falo com você, tá? Não posso falar agora. Eu estou fazendo o culto, estou no culto cristão de domingo, meu amigo. Desculpa, tá? Tá bem? Tá bem. Tá, eu tô dentro do culto, estou gravando. Você, inclusive, essa nossa conversa vai sair aqui na gravação. Fica na paz aí. Tá, tchau. Então, meus amigos, continuando aqui, depois dessa interrupção ligatória aí do nosso amigo que é o nosso jardineiro, que está cuidando das nossas plantinhas, então nós vamos ver que diz assim, então não é à custa de nenhuma dessas práticas, vamos dizer assim, exteriores que fazemos, sejamos católicos, evangélicos, espíritas, umbandistas, seja lá que judeus, maometanos, não importa a cor da religião da gente, não importa. A gente não é a custa de fazer atos externos, ir para a sinagoga, ir para a igreja, ir para o centro espírita, não é isso que vai nos fazer tomar posse do reino de Deus. Naturalmente, toda a prática edificante, todas essas ações, elas são aproveitadas por elemento de auxílio, vai ajudar um pouco. No entanto, compete a cada indivíduo, cada individualidade humana, fazer um esforço para se iluminar. Por isso que Jesus diz assim, deixai brilhar a vossa luz, né? Não está escrito isso aqui não, é o que eu estou falando, tá? Bom, a Boa Nova, que é o Evangelho de Jesus, não distribui indulgências a preço do mundo. Quer dizer, não é com dinheiro, não é com palavrório, não é com coisa que... promessa que a gente vai conseguir receber o perdão, a indulgência do alto, a indulgência do plano espiritual, a indulgência do Senhor, da vida para nós. E a criatura vai encontrar inúmeros caminhos para poder se desenvolver, para evoluir e para construir esse reino de Deus dentro de si. Templos e instrutores se multiplicam a cada qual desses templos se oferece parcela de socorro ou assistência no serviço de orientação. Quer dizer, o templo pode orientar a pessoa, mas ele não vai salvar ninguém, não. As pessoas terão uma grande surpresa se ficarem confiando nessa questão ir na religião, ser muito ali certinho na religião, que isso vai gerar para ele a salvação. Não vai, né?
Contudo, a entrada na posse na herança eterna, a herança do Senhor, o reino de Deus, a chamada herança eterna, né, o local onde emana o mel, o leite e o mel, que sai da pedra, vai se verificar por meio de testemunhos que sejam exatamente justos. Justos testemunhos. É preciso que testemunhe a fidelidade real ao aprendizado que estamos recebendo. Isso não é um acidente, não é acidental. É medida lógica e necessária. Porque não se improvisam estátuas raras sem que o martelo, sem que o cinzel bata na pedra fortemente e arranque lascas dela, né? O escopro, quer dizer, que é o material, a ferramenta do escultor, ele lasca a pedra. É uma coisa dura, difícil de ser trabalhada. Como não se colhe trigo sem lavrar o campo e jogar lá a semente e cultivar a semente. Não, ninguém vai colher aquilo que não plantou. É preciso que a gente plante. E não poucos aprendizes, quer dizer, muitos aprendizes costumam interpretar certas advertências do Evangelho por um excesso de exortação ao sofrimento. Porque a religião fala muito de sofrer. Isso não é bem assim. No entanto, né, o que lhes parece obsessão pela dor, né, é um imperativo de educação da alma para que a vida se torne verdadeiramente imperecível. Quer dizer, sem luta, sem trabalho, sem esforço, sem dedicação, sem o cinzel batendo firme na pedra, que somos a pedra dura que somos nós, que é a nossa alma, nós não vamos conseguir avançar. Esse comentário também é meu, tá? Homem algum encontrará o estatuário infinito das energias divinas sem o concurso das tribulações da terra. É preciso enfrentar a dificuldade. Personalidade sem luta na crosta planetária é alma estreita e somente o trabalho e o sacrifício, a dificuldade e o obstáculo, como elementos de progresso e autossuperação, podem dar ao homem a verdadeira notícia da sua grandeza. A nossa grandeza, meus amigos, é comentário agora meu, né? É minha leitura, agora é comentário. A nossa grandeza, ela vai se fazer pelas demonstrações, pelos testemunhos, pelas lutas do cotidiano, do enfrentamento das situações e o domínio de nós próprios, o domínio dos nossos próprios impulsos negativos, que são muitos. Nós temos muita coisa para corrigir. Por isso que estamos aqui na Terra encarnados. Esse é o motivo de estarmos aqui encarnados. Nós vamos orar agora, pedindo a Deus que nos abençoe, que nos ampare, que nos dê força para enfrentar as dificuldades, as lutas, para avançarmos nesse aprendizado, nessa escola da vida, com alegria, com júbilo, com boa vontade, sem reclamar, sem ficar estremunhado, achando que está sendo sacrificado. Ninguém passa por aquilo que não merece. Então nós pedimos a Deus que nos abençoe, que nos proteja, que nos dê força para as lutas do cotidiano, que nos faça sermos pessoas resilientes, que saibamos transformar as coisas que parecem ruins em coisas boas. E pedimos por aqueles que estão doentes, por aqueles que estão sofrendo, por aqueles que estão com dificuldades, pelos que desencarnaram, pelos que partiram desta vida sem o esclarecimento da vida espiritual, que eles possam ser iluminados, abençoados, protegidos, amparados e guiados nas novas estradas que terão que caminhar, porque o progresso é contínuo e as pessoas estarão sempre avançando no sentido de encontrar o Criador, encontrando-se consigo próprias e aprendendo a abençoar a vida. Que Jesus nos abençoe a todos,
Abençoe as que estão sofrendo, que estão doentes, que alivie as dores dessas criaturas, mas que faça eles entenderem que a dor, que o sofrimento, que a doença, que a dificuldade é apenas medida terapêutica e educativa para fazer com que nós possamos nos sentir fortalecidos, possamos nos sentir construídos, fortes para as lutas do dia a dia, e que possamos aprender a superar as dificuldades com alegria, com prazer e com uma boa ideia, um bom retorno de pensamentos para o Criador, sempre dizendo ao Senhor: obrigado, Senhor, obrigado pelo que me dás, por aquilo que não tenho, por aquilo que procuro, mas não acho. Obrigado por tudo, Senhor, que possamos estar sempre felizes, que esse dia da Páscoa, essa passagem, essa ressurreição, esse recriar de oportunidades, de estímulos e de objetivos, possa se fazer claro e límpido diante do nosso caminho, nossa vida, olhando sempre para o futuro, porque o passado já foi e o presente já virou passado também. Então, que nós possamos pensar no amanhã sempre, trabalhando hoje para que o amanhã seja melhor. Que assim seja, graças a Deus. Deus nos abençoe, nos ampare e nos proteja. Fiquem com o Senhor da vida, com Deus. Uma feliz Páscoa para todos.